Você tem 28 anos. Você vê que o governo está fazendo algo ilegal com milhões de pessoas. Você tenta denunciar, tomam seu passaporte. Tenta pedir asilo, 27 países recusam. Fica 38 dias trancado num aeroporto. Você descobre que tem informação que o governo americano pagaria trilhões para que você nunca soubesse. Eu vou mostrar exatamente o que, como e por que um homem destruiu sua vida inteira para contar ao mundo. E quando você chegar ao final desse vídeo, você vai entender por que ninguém, literalmente ninguém, está realmente livre na internet. Nível 1. O garoto que queria servir. Você nasceu em 1983 numa cidade pequena da Carolina do Norte que a maioria das pessoas nunca vai conseguir achar no mapa. Quando criança, sua família se muda para Maryland, alguns quilômetros de distância de Fort Meade, onde fica o maior complexo de inteligência do mundo. O que você sabe desde cedo é que computadores fazem sentido de um jeito que gente não faz. Enquanto outros adolescentes aprendiam as regras sociais do ensino médio, você aprendia as regras de sistemas que ninguém ao seu redor entendia. Não terminou o colegial, fez o GED. Não foi para a universidade como todo mundo mandava. Em maio de 2004, você se alista no Army Reserve como candidato ao Special Forces. 21 anos, magro, sem patente, sem herança militar. 4 meses depois, durante um exercício de treinamento, as 2 pernas quebram. Fraturas por estresse. A alta médica vem rápido, sem cerimônia. Você descobre, então, um detalhe pequeno que ensina muito. O exército o orienta a aceitar um tipo específico de dispensa, aquela que livra a instituição de pagar suas contas médicas. Ninguém explica isso diretamente. Você percebe sozinho. E guarda. 2005. Você está trabalhando como guarda de segurança numa instalação da Universidade de Maryland, afiliada à NSA. Não é glamuroso, mas o crachá abre certas portas, e você começa a entender que nesse mundo, o que importa não é o cargo impresso no papel, é o que o cargo te deixa ver. Em 2006, a CIA te contrata. Sem diploma, com clearance top secret, a inteligência reconheceu o que o exército deixou ir embora. Nível 2. A porta lateral da inteligência. O primeiro dia na CIA não tem nada de cinematográfico. Tem formulário, crachá, orientação de segurança, corredor bege. Você entra como oficial técnico de serviços, a categoria mais invisível da hierarquia, aquela que existe para resolver o que os outros não conseguem resolver. Sua função é manter redes funcionando, sistemas operando, fluxos de informação fluindo. O trabalho em si você domina com facilidade. O que leva mais tempo para aprender é a gramática do lugar. A primeira lei é a compartimentação. Você aprende que ninguém sabe tudo. Cada pessoa tem acesso apenas ao pedaço que precisa para fazer o seu trabalho. Isso não é burocracia, é arquitetura. O sistema foi construído assim de propósito e começa a fazer sentido quando você entende que a maior ameaça a qualquer operação não é o inimigo de fora, é o funcionário de dentro que faz perguntas erradas. Gente que sabe muito e fala pouco não é paranoia, é protocolo. Você aprende a ser essa gente. O que você ainda não sabe é que enquanto aprende as regras do lugar, alguém está te observando. Em algum momento, você não sabe exatamente quando, começa a pressionar paredes que não devia pressionar, pastas com acesso restrito, arquivos além do seu nível, curiosidade técnica que cruza uma linha que não estava marcada no chão. Seu supervisor vê. Anota, e em fevereiro de 2009, quando você pede demissão da CIA, esse registro vai junto no seu dossiê, uma nota de avaliação negativa, suspeita documentada de tentativa de acesso não autorizado. Você sai pela porta da frente, mas a sombra sai junto. Nível 3, Genebra. Março de 2007. O avião pousa em Genebra às 6 horas da manhã e a cidade já está acordada com aquela frieza funcional europeia. Bancos abertos, bondes em movimento, o lago Le Mans cor de chumbo no inverno. Você tem 23 anos, passaporte diplomático e um apartamento de 4 quartos no centro que o governo americano paga. Sua função oficial, técnico de segurança de redes na missão permanente dos Estados Unidos junto à ONU. Sua função real, suporte a operações de inteligência numa das cidades mais espionadas do planeta, onde fortunas ocultas e segredos de Estado dividem o mesmo quilômetro quadrado. O trabalho técnico você faz de olhos fechados. Canais de comunicação criptografados, drives destruídos, pendrives infectados avaliados para operações contra delegados da ONU,
dados de clientes comprados por um funcionário corrupto da Swisscom. Por trás de cada tarefa técnica existe uma operação humana que você começa a enxergar, mas que ninguém te explica diretamente. Você entende pelo contexto, e o contexto vai ficando cada vez menos confortável. Numa noite, num evento na beira do lago, você cruza com um banqueiro saudita que administra contas de peso. Fica evidente, para quem sabe ler a sala, que ele seria um ativo valioso. Você mesmo faz a introdução com um agente certo. O que vem depois, você acompanha de longe, ao longo de semanas, jantares caros, bares, saídas que não terminam cedo. O agente trabalha o contato com paciência profissional. Mas o banqueiro não está aquecendo. Então o agente muda de tática. Numa noite qualquer, depois de muita bebida, ele pressiona o banqueiro a dirigir para casa em vez de pegar um táxi e liga para a polícia de Genebra antes do carro sair do estacionamento. O banqueiro é preso. No dia seguinte, o agente aparece para ajudar. Oferece carona, dinheiro, amizade. Coloca o homem em dívida e depois apresenta a conta. O banqueiro percebe o que aconteceu. Recusa, volta para a Arábia Saudita. E você fica com a imagem, um homem destruído como ferramenta de recrutamento, uma operação que falhou por ter ido longe demais e a certeza nova de que o sistema não distingue método de resultado. Você tinha entrado achando que servia a algo maior. Genebra começa a mostrar o tamanho exato do que você serve. Nível 4. Tóquio. Fevereiro de 2009. Você deixa a CIA com o dossiê manchado e aceita uma posição na Dell como contratado para serviços da NSA. A transição do governo para o setor privado não é uma queda, é o caminho que praticamente todo mundo faz nesse ecossistema. O dinheiro é melhor, a burocracia é menor, e o acesso, dependendo do contrato, é comparável ou maior. Você é alocado para a base aérea de Yokota, nos arredores de Tóquio. O Japão em setembro cheira a umidade quente e tempura frito nas ruas do bairro. Dentro da base o ar é seco, climatizado e sem cheiro. Como sempre, sua função oficial em Yokota é instrutiva. Você treina altos funcionários e oficiais militares sobre como defender suas redes contra hackers chineses. É trabalho que você faz bem, com autoridade técnica real. Mas enquanto treina outros sobre o que o inimigo pode fazer, você começa a entender o que o seu próprio governo já está fazendo, e há muito mais tempo. Você encontra documentação interna sobre o Stellar Wind, um programa de coleta em massa que já foi alvo de reclamações de whistleblowers anteriores que tentaram avisar membros do Congresso e foram ignorados ou encostados. O que o programa faz não é seguir suspeitos, é coletar comunicações de cidadãos americanos sem mandado, sem alvo específico, sem o filtro que a lei exige. Você lê com atenção de engenheiro, relê, checa a arquitetura. E o que fica quando você fecha os arquivos e sai para o corredor de Yokota com um avião de patrulha passando baixo lá fora, é uma distinção que parece pequena, mas muda tudo. Vigilância direcionada é uma ferramenta. Vigilância de massa é uma postura. Uma pressupõe culpa pontual. A outra pressupõe culpa universal, preventiva, permanente. O sistema não mudou de foco. Ele eliminou o conceito de foco. Nível 5. O homem com acesso demais. 2011. Você ainda está na Dell, mas a escala do seu trabalho mudou. Não é mais uma base no Japão. É infraestrutura distribuída. Redes que conectam agências, sistemas que um contratado civil de 28 anos passa a conhecer melhor do que muita gente que construiu o governo inteiro. E então começa a acontecer algo que não consta em nenhum organograma. Você começa a ser chamado para reuniões que tecnicamente não são do seu nível, com o CIO da CIA, com o CTO da CIA, com os chefes dos principais ramos técnicos da agência. Não é promoção formal, não tem título novo no crachá. É outra coisa. É o reconhecimento tácito, por parte de quem manda de verdade, de que você entende o sistema melhor do que eles precisam que você entenda. Você senta à mesa com homens que construíram carreiras de 30 anos para chegar àquele andar e percebe que o poder naquele ambiente não está nas estrelas no ombro, nem no número de subordinados diretos. Está em quem consegue ver mais do que deveria. Está em quem sabe onde os sistemas se tocam, onde as permissões foram mal configuradas, onde o fluxo real de informação diverge do fluxo oficial. Você aprende que invisibilidade técnica é a forma mais eficiente de poder nesse mundo. O homem com arma aparece nos relatórios. O homem com acesso não aparece em nenhum lugar. Ele apenas existe nos sistemas que os outros usam sem saber como funcionam.
Quando você entra numa sala de reunião da CIA e o CTO aguarda sua avaliação técnica antes de tomar uma decisão, não é porque você tem autoridade formal, é porque você tem a única coisa que a autoridade formal não consegue comprar rápido: compreensão real do que a máquina faz. Nível 6. Havaí, o coração da engenharia. Março de 2012. A Delt realoca para o Havaí como tecnólogo-chefe do Escritório de Compartilhamento de Informações da NSA. Do lado de fora, o Arro tem aquela luz que parece mentira. Céu azul saturado, trânsito lento, o cheiro de sal que entra em tudo. Do lado de dentro, a instalação é uma sala fria, telas em pilha, servidores que não param nunca. O contraste não incomoda as pessoas que trabalham ali. Com o tempo, você percebe que elas simplesmente pararam de ver o mar. É aqui que você toca o centro. Não mais fragmentos de programas, não mais documentação periférica. O coração mesmo, Prism. Acesso direto a servidores de Microsoft, Google, Apple, Facebook, Skype. Não metadados, conteúdo. E-mail, chat, vídeo, foto, busca, histórico. Muscular. Interceptação em cabos de fibra ótica submarinos coletando o tráfego de centenas de milhões de pessoas antes que ele chegue a qualquer servidor americano. X-Keyscore, uma ferramenta de busca capaz de indexar praticamente qualquer atividade digital de qualquer pessoa no mundo, em tempo quase real, sem necessidade de autorização judicial prévia para a busca inicial. Boundless Informant, um painel que mede em tempo real o volume de vigilância por país e mostra que os Estados Unidos coletam mais dados de alemães, brasileiros e japoneses do que de qualquer adversário declarado. Você não estava lendo teoria, estava dentro dos sistemas. Cada programa tem interface, manual, acesso de usuário. Você usa, vê o que eles veem, entende a escala não como número em relatório, mas como experiência técnica concreta. A diferença entre ouvir que o oceano é grande e estar parado no meio dele sem ver a margem. Aqui no Havaí, com o sol batendo nas janelas que ninguém abre, você entende que o debate sobre privacidade que acontece lá fora ainda está discutindo se a rede existe. Você está dentro da rede. Nível 7. A decisão que acontece em silêncio. 12 de março de 2013. Washington. Uma audiência no Senado sobre programas de inteligência. O senador Ron Wyden faz uma pergunta direta ao diretor de inteligência nacional James Clapper. A NSA coleta algum tipo de dados sobre milhões de americanos? Clapper responde que não, não de forma deliberada. Você assiste de longe, gravação, transcrição, algum canal interno, e a mentira é tão limpa, tão construída, tão tranquila na boca de um homem sob juramento diante do Congresso, que o que você sente não é raiva. É uma clareza fria. O responsável pelo sistema inteiro acabou de dizer, publicamente, para os representantes eleitos do país, que o sistema não existe. 3 dias depois, você pede demissão da Dell. Não houve discurso interno, não houve noite em claro com revelação moral. Houve um homem mentindo num microfone e 3 dias depois, uma carta de demissão. O intervalo entre as duas coisas é onde a decisão aconteceu. Em silêncio, sem testemunha, sem rascunho. Em seguida, você aceita uma posição na Booz Allen Hamilton, com redução de salário. Aceita deliberadamente, porque a Booz Allen te coloca numa posição de acesso específica, documentação que você ainda não tem, arquivos que completam o quadro que você passou 4 anos montando. Você não está reagindo a um escândalo, você está se preparando. E essa distinção entre reação e preparação é o que vai definir tudo o que vem depois. Nível 8, Hong Kong. Maio de 2013. Você pede licença médica, pega um voo de Honolulu com uma mochila e alguns pendrives e pousa em Hong Kong com o Pico Vitória visível pela janela do táxi. Check-in no Mira Hotel em Kowloon. Quarto no 10º andar, cortinas fechadas, ar-condicionado no máximo. Você fica ali por semanas, em contato com jornalistas por canais criptografados, montando o que vai ser entregue e como. Glenn Greenwald estava no The Guardian. Laura Poitras, documentarista, tinha sido alvo de vigilância do próprio governo americano por anos. Você soube disso por um artigo e decidiu que era a pessoa certa. Barton Gellman, do Washington Post.
Ewan McCaskill, também do Guardian. Cada um recebe pedaços. A operação não é impulsiva, é editorial, pensada, com decisões deliberadas sobre o que revelar primeiro e o que guardar. Você controla o ritmo porque entende que a história, se liberada de uma vez, seria ruído. Liberada em camadas, seria pressão. No dia 9 de junho você poderia ter ficado anônimo. Os documentos já estavam no mundo. Os jornalistas protegeriam a fonte. Mas você decide aparecer. Dá uma entrevista em câmera, no mesmo quarto de hotel, identidade completa, nome e rosto. A decisão de se revelar não foi por vaidade, foi estratégica. Um vazamento anônimo pode ser descartado, contestado, invisibilizado. Um rosto, um nome, uma trajetória verificável transforma a história em responsabilidade pública. Você calculou isso. A câmera liga e Edward Snowden substitui para sempre o crachá com outro nome. Nível 9. O terminal sem país. 23 de junho de 2013. Você embarca em Hong Kong com destino ao Equador, rota com escala em Moscou. O plano tinha lógica, poucos países dispostos a enfrentar pressão americana, e o Equador de Assange parecia o mais próximo de um porto seguro real. O avião pousa em Sheremetyevo às 4 da manhã, horário de Moscou. Você está em trânsito, tecnicamente ainda não entrou na Rússia, tecnicamente ainda não saiu de lugar nenhum. É no ar, antes do pouso, que o governo americano revoga seu passaporte. Sem audiência, sem processo judicial, sem aviso. Uma assinatura administrativa e você deixa de existir como viajante legal. Na mesma semana, o Departamento de Justiça formaliza as acusações: espionagem, roubo de propriedade governamental. Eric Holder começa negociações de extradição com Hong Kong, mas Hong Kong já deixou você ir. Agora você está na zona de trânsito de Sheremetyevo, um corredor de aeroporto que não é território russo e não é território de nenhum país que te receba. Uma não fronteira. Você fica ali por 38 dias. O mundo do lado de fora explode. Parlamentos europeus convocam sessões de emergência. Chefes de Estado pedem explicações. O debate que você forçou a acontecer está acontecendo, nos jornais, nas cortes, nas ruas. E você está num terminal de aeroporto, dormindo em cadeiras de espera, vivendo do que a zona de trânsito oferece, enquanto 27 países rejeitam pedidos de asilo sob pressão americana. Em 1º de agosto de 2013, a Rússia concede asilo temporário. Você sai do corredor depois de 38 dias e entra num país que não era o destino e que vai ser, por tempo indefinido, o único chão disponível. O que você ganhou existe no mundo. O que você perdeu está num endereço em Maryland que não é mais seu. Nível 10. A sala continua acesa. Em algum lugar agora, não em Genebra, não em Tóquio, não no Havaí, um contratado de 20 e poucos anos entra num prédio sem janelas. Passa o crachá num leitor cinza. O corredor tem aquele zumbido constante de ar-condicionado industrial que você aprendeu a ignorar nas primeiras semanas. Ele senta diante de uma tela que já estava acesa antes de ele chegar. Os sistemas carregam sem delay. Os acessos se abrem conforme o nível de clearance. A pasta que ele abre hoje tem documentação que ele não vai entender completamente por 6 meses ainda, mas o sistema já confia nele o suficiente para mostrar. Você saiu. Isso é real e permanente. O debate que você forçou existe. As leis que mudaram existem. Os jornalistas que publicaram ainda publicam. Mas a máquina não parou enquanto você estava em Hong Kong. Não pausou enquanto você ficou 38 dias no corredor de Sheremetyevo. Ela não tem memória emocional nem ponto de virada moral. Ela tem capacidade, orçamento, pessoal e uma fila de contratados jovens que viram computadores fazerem sentido desde cedo e que chegam achando que vão servir a algo maior. A sala continua acesa. Alguém está sentado nela agora. E as telas mostram o mundo inteiro, em tempo real, sem que ninguém do lado de fora saiba que está sendo visto.